Quero convidar você a abrir a sua Bíblia, a palavra do nosso Deus, no livro de Daniel, capítulo de número 3, a partir do verso de número 13. E eu quero ler com vocês na NVI e pensar sobre o tema, influenciadores. Deus nos chama a sermos influenciadores na nossa geração, na nossa vida, na vida daqueles que estão ao nosso redor, e cremos que o Senhor tem chamado esta geração de juniores, a geração da igreja, a nossa geração. Este é o tempo que o Senhor nos convida a sermos influenciadores. A quem você está influenciando? Quem é a pessoa que, se chegar perto de você, ela vai sair melhor? Quem é a pessoa com quem você tem mantido contato, relacionamentos intencionais, para que essa pessoa seja influenciada por você? Talvez você ainda esteja em um degrau, em um nível, em que você esteja sendo influenciado, mas Deus te chama a ser influenciador. E a palavra do Senhor, então, nos diz assim, Daniel 3, verso 13, a partir do verso 13, diz assim: furioso, Nabucodonosor mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abidnego. E assim que eles foram conduzidos à presença do rei, Nabucodonosor lhes disse: é verdade, Sadraque, Mesaque e Abidnego, que vocês não prestam culto aos meus deuses, nem adoram a imagem de ouro que mandei erguer? Pois agora, quando vocês ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música, se vocês se dispuserem a prostrar-se em terra e adorar a imagem que eu fiz, será melhor para vocês. Mas se não a adorarem, serão imediatamente atirados numa fornalha em chamas. E que Deus poderá livrá-los das minhas mãos. Sadraque, Mesaque e Abidnego responderam ao rei: ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos, e Ele nos livrará das tuas mãos, ó rei. Mas se Ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Amém? Até aí temos lido a preciosíssima palavra do Senhor Jesus. Interessantíssimo olharmos para este livro, que tem como tema geral, Deus é o meu juiz. Cada livro da Bíblia tem um tema. O livro de Filipenses, por exemplo, tem o tema da alegria. O livro de Êxodo, pelo próprio nome, fala do êxodo, da saída do povo do Egito. O livro de Gênesis, por exemplo, tem o significado do começo de todas as coisas. O livro de Deuteronômio é a repetição. O livro de Levítico fala dos levitas, fala da lei. E é interessante olharmos por essa perspectiva, porque diante do cenário que estava acontecendo em 605 a.C., essa data foi uma data determinante para o povo de Israel, porque Nabucodonosor, ele invadiu Israel. E é claro que sobre a permissão de Deus, Deus permite aquela invasão, e ele começa então a trazer, e diz o texto que ele trouxe alguns jovens. Quando você lê o primeiro capítulo de Daniel, o segundo capítulo, o terceiro capítulo, o cenário do texto nos fala sobre uma juventude, fala sobre meninos, nos fala sobre alguns que diante das pressões, eles influenciaram. E é interessantíssimo olhar, porque Daniel, aquele que vai
chegar ali diante da Babilônia, agora, com todo o costume, com todo o jeito de vestir, o jeito de falar, o jeito de andar, de pensar, esses meninos são instruídos pela Babilônia, mas eles não se deixam influenciar ou serem influenciados por aquela cultura. Existe uma cultura que está nos nossos dias, que tenta nos influenciar também. E aqueles meninos foram convidados pelo próprio rei para que um homem cuidasse deles. E esse era Aspenaz, que agora passa a cuidar. Ele era eunuco. Não vou aqui falar sobre o eunuco, e nem dá tempo. Não queira ser um eunuco, louvado seja o nome do Senhor Jesus, né? Nunca queira ser um eunuco. E ele então vai cuidar ali daqueles meninos. Toda a comida, tudo aquilo que produziam, o jeito de comer, o jeito de falar, o jeito de vestir, ele estava cuidando daquela cultura. E é muito interessante porque agora, diante daquelas iguarias finas do rei, todas as comidas maravilhosas, tudo que era produzido lá, agora é colocado numa mesa. As oportunidades, é como se Deus estivesse falando, vão haver muitos pratos, muitas portas, oportunidades para você, se ali comer daquelas coisas. Mas a palavra de Deus nos diz que estes homens vão perguntar qual a procedência daquilo que eles iriam comer. E aí é interessante porque Aspenaz vai dizer, olha, essa comida aqui, e vamos imaginar que ali tinha filé mignon, tinha picanha, misericórdia, tinha ali caviar, tinha o estrogonofe, tinha o McNárnia da tia Letícia, tinha um macarrão à bolonhesa, né? Com almôndegas maravilhoso, aquele churrasco especial, aquele sacrifício nas narinas, né? Aquela fumacinha maravilhosa, aquele Masterchef Márcios que sabe fazer aquele risoto com camarão, VG maravilhoso, extraordinária, literalmente, né? E aquelas iguarias todas as coisas ali, todas as mesas postas. E a Bíblia diz que Ananias, Azarias e Misael, estes 3 jovens que chegam ali com esses nomes, os nomes judaicos, eles dizem, nós não iremos comer. Pode ser a comida que for, pode ser o prazer que for, nós adoraremos ao Senhor. E é muito interessante que quando você começa a ler as primeiras linhas de Daniel, você vai perceber que há um acordo. Porque Daniel, que depois vai ser trocado o seu nome para Beltesazar, o texto nos diz que Daniel então vai dizer o seguinte, olha, vamos fazer uma prova. Se nós nos alimentarmos apenas com legumes, vamos comparar daqui a alguns dias e vamos ver, daqui a 21 dias vamos ver, se a comida que nós comermos, nós estaremos mais robustos, mais fortes e com aparência melhor do que os homens que comerem desta comida. E a Bíblia vai nos dizer então que a prova é feita, o teste é feito, e eles estavam mais viçosos, robustos, com aparência muito melhor do que aqueles que comeram das iguarias do rei. Mas há uma segunda prova que Daniel vai nos mostrar e nos testificar e nos comprovar, quando a Bíblia nos diz que agora o rei Nabucodonosor, que estava ofuscado por sua glória, a glória dele, não havia ninguém que tivesse a capacidade de interpretar os sonhos. E existe uma relação muito intrínseca com Daniel e o livro de Apocalipse, o livro da revelação. O livro de Daniel é um livro de revelação, o livro de Apocalipse que estamos estudando todos os domingos pela manhã é um livro de revelação. E ninguém conseguiu interpretar a não ser Daniel.
E ele manda criar uma estátua, porque ele queria que todos se curvassem diante dele. E a Bíblia vai nos dizer que então, enquanto todos do palácio, imaginem 100 pessoas, 100.000 pessoas, curvando-se diante daquela estátua de Nabucodonosor, os três, Ananias, Misael e Azarias, vão dizer assim: nós vamos nos posicionar e vamos ficar de pé. Vocês podem se curvar e se dobrar, mas nós vamos ficar de pé. E eles não se curvam. E a Bíblia vai nos dizer, a partir do versículo que lemos, que então Nabucodonosor, ele fica enfurecido. E manda então aqueles 3 homens que agora, uma vez que na cultura babilônica, tentam mudar o nome deles e colocam Sadraque, Mesaque e Abidnego. E eles então são colocados em uma cova, em uma fornalha. Daniel na cova, aqueles 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abidnego, são colocados na fornalha. E ele manda aquecer muito mais, 10 vezes mais aquela fornalha. E é muito interessante porque algumas verdades nós extraímos aqui nessa noite. Primeira coisa, o que a Babilônia tentou fazer com estes homens? Em primeiro lugar, tentou destruir a identidade deles. É interessante porque Ananias, o significado de Ananias é o Senhor Deus. O Senhor é o Deus da graça. Ananias tem no seu nome o nome de Deus. E agora eles colocam como Sadraque, servo do Deus Aco. A tentativa de mudar a identidade. É interessante que tentam ali mudar o nome, colocam outro nome, mas não mudam o caráter desses meninos. A hombridade. Porque reputação é o que você vê nas redes sociais. Caráter é aquela conversa interna do WhatsApp. Caráter é aquilo que ninguém vê. Ninguém pode aferir, medir o seu caráter, a não ser um único, o Deus dos céus, que vê o que você faz, dentro do banheiro, na frente de uma tela, dentro de um carro, no anonimato, sozinho. E é interessante porque a identidade nossa, em Deus, em Cristo Jesus, é uma boa pergunta para você nessa noite. Você sabe qual é a sua identidade em Cristo? Eu tenho encontrado tantas pessoas tristes, abatidas, frustradas. E vou identificando que essa frustração, na verdade este desânimo, essa fraqueza de caráter, pessoas que por qualquer motivo, qualquer fala, qualquer palavra, elas vão se desestabilizando e ficam vulneráveis demais, fracas, vazias. Uma lacuna, parece que um buraco de uma orfandade. Os nossos dias são dias em que estamos cercados de pessoas com um buraco de orfandade. Existe só uma maneira de você reforçar a sua identidade em Cristo. Vamos imaginar uma coisa aqui. Alguns dias atrás, eu estava no aeroporto de Vitória, ia viajar. E me deparei com uma cena em que uma pessoa chegou ali e havia esquecido o seu documento. E ela pode até fazer o check-in, mas sem o documento ela não passa para a sala de embarque, para o avião, da sala de embarque para o avião. E eu presenciei com os meus olhos uma pessoa que encontrou ali alguém que ela conhecia. Era alguém que estava checando, fazendo o checklist da passagem com o check-in, mas também com o documento. E aquela pessoa se deu conta que ela havia
esquecido o seu documento para viajar. Embora aquela pessoa a conhecesse, eu estava ali, eu era ali a seção 2, e ali havia a seção 1, e os que estavam passando na seção 1, era justamente uma pessoa que conhecia aquele que estava ali fazendo o checklist. E ele tentava argumentar e dizia assim: mas eu te conheço e você me conhece. As pessoas que estavam ao redor diziam assim, estavam olhando e falando: pode até conhecer. Ele estava sendo visto, fiscalizado por seus gestores que estavam ali ao redor também. Mas se ele não apresentasse o seu documento, não havia nada que iria aferir, testar, comprovar que aquela pessoa era ela mesma. Da mesma forma, quando nós falamos de nossa identidade em Cristo Jesus, você pode dizer o que quiser a seu respeito. Você pode tentar burlar o sistema, dizer para as pessoas quem você é, mas só há um documento que pode aferir de fato quem você é em Cristo Jesus. E a sua verdadeira identidade está na pessoa bendita de Cristo Jesus, o Senhor. Quanto mais você vai olhando para esse documento, quanto mais você vai conhecendo esse documento, na identidade de Cristo a seu respeito, mais você vai ficando parecido com Ele. E o documento que você vai apresentar, de fato, somente vai aferir a sua pessoa em Cristo Jesus. Ananias sabia que Deus era o Deus da graça. Misael significa quem é como o nosso Deus, mas trocam para Mesaque, quem é como o Deus Aco. Mudaram um pouquinho o seu nome, para tentar mudar a sua identidade. Azarias, o Senhor é a minha ajuda, e trocam para Abidnego, servo do Deus Nego, um Deus sumérico que nem era babilônico. Tudo para tentar mudar a pessoa deles em Cristo Jesus. Mas vejam, queridos, esses homens se posicionam influenciando a sua geração. Esses homens dizem: nós sabemos quem somos em Deus. A sociedade pode dizer a seu respeito quem você é, mas quem vai te dizer quem de fato você é somente o Senhor. Influenciados ou influenciadores. A nossa geração de hoje precisa influenciar. Influenciamos sem palavras, influenciamos com o nosso gesto, com a nossa atitude, com a nossa prontidão, com o nosso serviço, com os nossos frutos, porque uma boa árvore sempre será conhecida pelos frutos. Será que as pessoas estão conhecendo você pelos frutos? Quais são os frutos? E nós aprendemos durante o Extraordinária que o fruto do Espírito é o amor, é a alegria, é a paz, é a benignidade, é a bondade, é a fidelidade, é a mansidão, é o domínio próprio, e contra essas coisas não há lei. Vamos juntos com o pastor Juniores, mas o fruto do Espírito é o amor, a alegria, a paz, a paciência, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão e o domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Eu creio que o Senhor vai usar a vida de vocês, porque vocês serão frutíferos na nossa geração. Ananias, Misael e Azarias, aqueles que vão se distinguir na nossa geração. Tentou destruir a sua identidade, é isso que o inimigo está tentando fazer com você. Mas a Bíblia vai dizer em 1 Pedro 2,9, olha o que a Bíblia diz, que nós somos o sacerdócio real, sacerdotes de um rei.
Nós somos, a Bíblia diz qual é a nossa identidade. Nós somos uma nação santa. Quando as pessoas olham para você, elas veem santidade do Senhor Jesus. Quando as pessoas olham para a sua roupa, elas veem a santidade de Jesus. Porque o estilista da Babilônia estava preparado para colocar as roupas da Babilônia, e a Babilônia de hoje tem tentado incutir na sua vida que quanto menos roupa, mais sedutora você fica. O estilista lá não tem compromisso com a sua família, com a sua casa. E sempre nós dizemos, hoje as pessoas estão colocando, até na rede social, quanto menos roupa elas aparentarem na rede social. É muito interessante, né? As pessoas colocam na rede social uma foto de biquíni, aparecendo a comissão de frente, com uma tatuagem dizendo, eu tenho a marca da promessa. Até parece que com um versículo ou uma palavra, o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta, vai dar uma santificada na foto. As pessoas acham isto. Com certeza, o produto mais barato é o que atrai a clientela. Mas você não é visto e a sua identidade não é reafirmada em Cristo por aquilo que você veste, mas por quem você é em Cristo Jesus. Esses homens, a despeito do fato de mudarem o nome, eles permaneceram juntos. O apóstolo João vai dizer em 1 João 3, verso 1, vejam como é grande o amor de Deus, ao ponto de nos chamar de filhos de Deus, e que de fato somos em Cristo Jesus. Essa é a sua identidade em Cristo Jesus. O seu nome agora não está escrito aqui na terra, o seu nome em Cristo passa a ser escrito no livro da vida. O que mais a Babilônia tentou fazer com estes homens e fez? Determinou a execução. É interessante porque quando você faz um pacto com Cristo, você toma uma decisão com Cristo, que é aquela história de Moody. Moody fez uma conferência nos Estados Unidos, e quando ele acabou de pregar para uma conferência, inclusive da juventude, e ele pregou, um jovem se converteu e chegou para ele e falou assim, pastor Moody, eu me converti agora, eu preciso deixar o mundo. E Moody respondeu para ele em alto e bom som, não, você pode ficar tranquilo, o mundo vai te deixar. Quando você toma uma decisão perante Cristo, aqui o texto está nos falando que ele então determinou uma execução. E quando eu olho para a lista daqueles que são os heróis da fé, em Hebreus capítulo de número 11, a Bíblia vai nos dizer que apedrejados, cerrados ao meio, postos à prova, mortos ao fio da espada, andaram errantes, vestidos, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelo deserto, pelos montes e pelas covas e pelas cavernas da terra. O mundo não era digno de homens como estes que a Bíblia nos apresenta, homens de fé. Deus está te perguntando, você está disposto a dizer como Paulo disse em Gálatas 2:20, já não vivo eu? Olha a sua identidade em Cristo aí, já não vivo eu, é Cristo que vive em mim. E agora o viver que vivo, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Olha a minha identidade em Cristo, 2 Coríntios 5:17, quem está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. A Babilônia tentou mudar a identidade desses meninos. A Babilônia decretou ali a execução destes meninos, mas a Bíblia diz o que eles fizeram. Em primeiro lugar, queridos, esses jovens ficaram unidos. Eles entram para a fornalha juntos, eles saem da fornalha juntos,
eles oram juntos, eles estão unidos. A oração de Jesus, em João capítulo 17, a oração sacerdotal de Jesus, ele pede, Senhor, que eles se mantenham um, como eu sou um em ti, ó Pai, que eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Eles se mantiveram unidos. É loucura, meu amado irmão, minha amada irmã, você andar sozinho. Por isso que existe uma célula para você. No início do culto, eu encontrei com algumas pessoas aqui e sempre pergunto, ei, tudo bem? E começo a ver as pessoas e conhecer as minhas ovelhas, e algumas até pelo nome. E eu perguntei para algumas pessoas, já está em célula? Já está em célula? E foi muito interessante a experiência que tivemos, porque a irmã que estava do lado dessa outra irmã, ela falou, conheci aqui agora, e nós estamos com a calça, né, da mesma cor. Eu falei, isso não pode ser uma coincidência, é uma cristocidência. E eu perguntei, e já está em célula? E ela me disse, eu só estou esperando um convite. Olha que coisa extraordinária, né, gente? Deus prepara esse momento porque unidos somos mais fortes, juntos somos melhores. Juntos, quando você está sozinho, você fica depressivo, você fica abandonado, você não conhece a palavra, não estuda a palavra, não partilha, não tem ninguém para relacionar. Relar é atrito, é vida na vida. Como que você vai testar que você tem domínio próprio, que você tem alegria, tem paz, paciência? Como que você vai ser edificado? Por isso nós temos ali na sala VIP, depois do culto, uma galera linda do Senhor Jesus, nosso ministério de integração, para acolher cada um de vocês. Juntos nós podemos mais. Juntos nós somos mais fortes, aleluia. Juntos nós vamos mais longe, louvado seja o nome do Senhor. E juntos nós vamos batizar esses juniores que estão tomando uma decisão perante o Senhor Jesus. E o próximo batismo vai ser de arrepiar, de vermos tantos adolescentes, tantos jovens, tantos anciãos, tantas pessoas que foram fruto da oração. Um dia, um menino por nome Bernardo foi ao acampamento dos juniores. E o Bernardo voltou para casa. Foi só ele. Ele volta para casa e diz assim, mãe, eu já descobri qual igreja que eu vou participar. E ele disse, mãe, se a senhora quiser participar comigo, eu vou para a PIBJC. E a mãe veio. E alguns dias atrás, eu fiz o casamento da Pablícia e o seu esposo. Está aqui o casal, louvado seja o nome do Senhor. E o próximo batismo é ela descendo as águas batismais. Tudo por causa de uma criança que foi a um acampamento. Não subestime, porque quando alguém reafirma sua identidade em Cristo, quando alguém encontra-se com o Senhor, ela entende que juntos, na célula, nas casas, no templo, nas casas, no templo. A Bíblia diz isso, todos os dias, nas casas, no templo. Eles estavam unidos. As suas mãos estavam ali diante daquela fornalha, e eles passeavam diante daquela fornalha, eles andavam diante daquela fornalha. Deixa eu te perguntar uma coisa, você tem um amigo para você ligar hoje? Você tem um amigo com quem você possa dizer assim, ei amigo, a situação não está fácil. Eu preciso que você ore por mim. Quando você olha na lista do seu celular, quem são os seus melhores amigos? Quem são as pessoas que você diz assim, com esse eu posso falar tudo do meu coração? Isso é discipulado. É discípulo ao lado. Vamos falar? Discipulado. Discípulo ao lado. Discipulado. Discípulo ao lado. Não vai querer que eu faça coreografia, porque isso é só com os meninos, né? Discipulado, discípulo ao lado, alguém ao lado, alguém que vai caminhar, ser um companheiro de jugo. Porque tem coisas aí, meu irmão, que estão abarrotando o seu guarda-roupa existencial. Tem algumas coisas que estão pesando a sua existência, a sua vida, que Deus quer colocar para fora. Por isso, eles ficaram unidos. Uma outra coisa que eles fizeram, eles rejeitaram a adoração.
A Bíblia vai nos dizer isso, que eles se posicionaram, e é muito interessante, porque eles estavam, em outras palavras, dizendo: se Deus fizer, Deus é Deus. Se Ele não fizer, Ele é Deus. Se o milagre acontecer, Ele é Deus. Se não acontecer, Ele é o nosso Deus. Pode fazer o que você quiser, ó Rei. Nós vamos estar aqui, estamos prontos a adorar ao nosso Deus, o único Deus. Prontos para morrer, mas prontos para não pecar. Prontos para morrer por Deus, mas não para pecar. Estes meninos influenciaram a sua geração. Uma terceira coisa que eles fizeram: eles honraram a Deus. Qual é a maneira que nós honramos a Deus? Perdoando, amando, cuidando, obedecendo. Quando nós tememos a Deus, a Bíblia diz que o temor é o princípio da sabedoria. Agora, juniores, sabe o que vai mudar na sua casa? E vai mostrar que vocês de fato temem ao Senhor? É quando a mãe disser assim para vocês: a louça está lá para lavar, a toalha caiu e vai dar mofo se ficar desse jeito. Sabe o que vai mostrar que de fato vocês tiveram um acampamento extraordinário? É quando vocês não mentirem. Como eu honro a Deus? Não mentindo, falando a verdade. Sua palavra tem que ser sim, sim, não, não. Quando os amigos, e aí está uma grande questão para nós influenciadores: qual é o pai e a mãe que já conversou sobre sexualidade com os filhos? Não, vamos mudar a pergunta. Qual foi o filho que está sentado aqui, que o seu pai, quando você tinha 9, 10, 11 anos, sentou com você e falou o seguinte: meu filho, o sexo não é como é lá fora, não é como seus amigos vão te mostrar, não é como a da pornografia, não é nada disso. Sexo santo é como a Bíblia nos apresenta. Sabe por que a sexualidade dos nossos dias está tão adoecida? Porque os pais não influenciaram seus filhos com a verdadeira sexualidade. E aí nós vemos que os filhos vão para as ruas, vão para as escolas, vão para as faculdades. E sabe o que eles ouvem de lá? Eles ouvem que sexo, como eles aprendem, é como o mundo está dizendo. É o sexo brutal, é o sexo de mulher como objeto. E aí nós temos que tomar uma decisão. Se de fato eu quero ser um influenciador, ei mãe, ei pai, você acha que os seus filhos não estão aprendendo sobre sexualidade? Uma mãe chegou para a filha quando ela fez 11 anos e falou: filha, vamos conversar sobre sexo. A menina cruzou as pernas e disse assim: mãe, o que a senhora quer saber? Por isso que hoje nós, de nossa geração, precisamos decidir que tipo de influência nós vamos gerar. Honra. Estes meninos honraram, ficaram juntos, rejeitaram a adoração e eles honraram a Deus. Honre ao Senhor com tudo que você tem, com as suas primícias, com os seus bens. A Bíblia diz isso em Provérbios 3:9. Mas em terceiro e último lugar, o que Deus fez? Deus, interessante, né? Não impediu a fornalha. Porque quando Deus quer lapidar você, Ele não impede. Tem um ladinho aí da impaciência que ainda não foi trabalhado. Tem uma questão do seu caráter que ainda precisa ser burilado, lapidado, moldado. Você é muito orgulhoso, irmão. Deixa pisar no seu calo. Deixa alguém tocar na sua reputação.
Como é que você reage? O A.W. Tozer, no livro 5 Votos para Obter Poder Espiritual, ele fala que um dos votos é nunca se defenda. A impaciência. Deus não impediu a fornalha, não impediu que a estátua fosse construída. Deus não impediu que eles fossem amarrados e lançados no fogo. Sabe qual é o detalhe do texto? Verso de número 25 diz: mas o rei diz: eu, porém, estou vendo 4 homens, diz a Bíblia, soltos. Tem algumas amarras que só vão se soltar da sua existência se você for para a fornalha. Tem algumas algemas que Deus quer tirar de você, aquilo que te prende, atando você, aprisionando você, pecados, pensamentos. É só quando você se coloca nesse lugar da dependência, da graça maravilhosa do Senhor, é que vai soltar. Interessante, o texto vai dizer que os cabelos da cabeça não foram chamuscados. Eu quero esse milagre, porque todas as vezes que eu passo um bife lá em casa, eu fico com cheiro de bife. A casa inteira é tomada por bife. Os mantos não sofreram mudança, eles não estavam com cheiro de fumaça. Aleluia! Ah, Senhor, eu quero o Senhor lá na minha casa, para não permitir esse cheiro. Quando você passa pela fornalha, o texto vai dizer que Nabucodonosor, ele chega pertinho da fornalha, depois de mandar aquecer tanto, e olha assim, mas não eram 3, eu estou vendo 4, e o quarto é com o aspecto dos deuses. Sabe por quê? Deus permite a fornalha, Deus não impede a fornalha, Deus não impede que você seja atado e amarrado, mas Ele vai passar com você na fornalha. Se coloque de pé e vamos orar ao nosso Deus, porque Deus é aquele que faz grandes coisas, é o Deus que opera maravilhas, é o Deus que não impede as lutas. Feche os seus olhos, abaixe a sua fronte, porque Deus está aqui. Deus estava ali naquela fornalha, Deus está com você na sua fornalha. Deus está levantando uma geração de influenciadores, meninos, meninas, que o inimigo tenta mudar todos os dias a sua identidade. Não, mas eu sou rejeitado. Não, não sou amado. Não, não sou querido. Eu não sou precioso. A sua identidade é em Cristo. Em Cristo, você é um filho amado do Senhor. Em Cristo você é perdoado por causa do sangue de Jesus que foi derramado naquela cruz. E eu não sei, querido, como essa palavra chega ao seu coração. O primeiro movimento nessa noite para você, feche os seus olhos, comece a reafirmar a sua identidade em Cristo. Rejeite ser um rejeitado, porque agora o que o Senhor faz é te acolher nos braços. O Senhor te toma no colo, para que você seja cuidado, transformado. Creia.